Oi, Escorpião, vocês estão no canal Aqui Pra Somar e eu cheguei com a sua leitura para junho. Eu sei que as leituras estão atrasadas, mas relembrando que por causa do meu outro trabalho, eu não consigo fazer as leituras normalmente, muito no começo do mês, né? Então eu vou fazendo de acordo com os dias que eu posso, ok? Escorpião, é uma leitura geral, não vai ressoar para todo mundo, por isso peguem somente o que ressoar com vocês. O que não ressoar, compartilhem a leitura com outro escorpiano que precisar escutar a energia que a gente já tem aqui na mesa para vocês, ok? Assinem o canal Aqui Pra Somar. Dê o seu like, faça seus comentários, é importante para todos nós aqui no YouTube. Então, assinem o canal, tá? E ativem o sininho de notificação, tá bom? Assim vocês podem acompanhar aí as leituras que forem chegando no canal. E lembrando também que essa leitura pode estar invertida e assistam também o ascendente de vocês. É importante e pode complementar, sim, na maioria das vezes, a leitura aqui da mesa hoje, ok? Ok. Vamos lá, gente. Abrindo a leitura de vocês para junho. Arcano Maior do Mago. Desafio da leitura aqui, do desafio da situação. A Rainha de Espadas. Um movimento aqui no decorrer do mês. Intenções. Desenvolvimento. 3 de copas. Desfecho. O arcano da roda da fortuna invertido. Bom, vamos conversar. Vamos lá, gente. Peraí que eu preciso tirar o celular carregando, tirando o fio do meio de tudo aqui. Desculpa. Vamos lá, gente, olha. Aqui existe uma situação aqui, tá? De alguém que tem um certo poder aqui, tá? Ou tomando algum tipo de atitude, tá? Existe alguma situação de poder aqui, ação, né? Alguém, eu não vou dizer alguém porque a gente não tem personagem ainda. Vou dizer uma situação, tá? Um acontecimento. Também tem aqui, gente, alguém que tem, ou algo, eu falo alguém, perdão. Algo que tem um controle aqui. Alguma coisa que tem um poder, um controle, tá? O mago, ele fala também, né, de controle sobre emoções, razão, o controle de algo que pode ser financeiro, né? E também tem uma energia, se a gente vai falando de uma outra área, também o mago também fala de energia de sabedoria espiritual, tá? Entendam como quiser, uma sabedoria espiritual sob o controle de sentimentos, emoções e prosperidade, tá? Também fala sobre isso. Quando a gente fala do desafio,
que a gente veio aqui com a Rainha de Espadas, né? Eu acho que eu mostrei. Aqui. Aqui a gente tem um personagem, né? Que é a energia do signo de Gêmeos, tá? A Rainha de Espadas, ela fala o quê? Né? Ela é a pessoa, né? Uma pessoa aqui, né? Esse personagem, lembrando que o tarô é energia, tá? Não estamos falando de gênero. Aí vocês têm que adaptar para o momento e situação de vocês, repetindo. Então, alguém aqui que é justa, provavelmente uma pessoa que é independente, né? Uma pessoa que é bem objetiva, então ela fala o que ela tem que falar, né? Esse personagem, ele fala o que ele tem que falar. Ele é objetivo no que ele fala, certo? É aquela coisa, eu falo, eu sei o que eu estou falando e é isso. Acabou. Mas uma pessoa que tem sabedoria, né? Para falar, para se comunicar, certo? Bem, vamos lá. Quando a gente põe aqui no movimento essa situação, né? A gente vem com 3 de copas. Uma comemoração, né? Entre outras pessoas, ou seja, estou comemorando com outras pessoas. Então algo aqui que no decorrer do mês é comemorado, né? O vis desta comemoração, tá? De alguma coisa aqui, onde esse personagem aqui, que a gente tá falando da Rainha de Espadas, está envolvida, tá? Mas o movimento é comemorar, tá? Eu estou comemorando aqui, tá? Então, assim, o 3 de copas também fala de encontros, certo? Ele fala de... nesse contexto. E também fala de trabalho em equipe. Tá? Deu pra entender? Depois a gente chega lá. Então, é a energia dele, né? Comemoração, estou visando, estou comemorando, quero comemorar, é o movimento, que eu vou botar aqui, né? Esse movimento dentro desse mês. Eu quero comemorar alguma coisa. Mas eu estou comemorando com outras pessoas. Eu quero comemorar com outras pessoas aqui. Certo? Bem, quando a gente fecha com o arcano maior da roda da fortuna invertido, aqui a gente diz que podem existir aqui, dentro desse contexto, né? Desse contexto desse personagem que a gente tem aqui na mesa, que alguém pode estar querendo comemorar algo aqui, onde essa rainha de espadas está envolvida aqui nessa comemoração. Tá? A roda da fortuna saiu invertida. Mas pode existir aqui atrasos dentro desse contexto, tá? Ainda nesse mês de junho. Pode existir uma instabilidade, então talvez aqui alguém que quis comemorar, ou uma situação de alguém que quis comemorar algo aqui, parece que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer.
Vai haver um atraso nisso, nessa comemoração. Ou talvez a intenção de algo que foi feito aqui é complexo, eu sei. Ou que foi feito no passado recente, ou seja, que foi feito no passado recente, que pode ainda estar, essa energia estar aqui no mês de junho, tá? Que o desafio desta energia, ou falando do mago, a gente pode pôr, eu vou falar em duas situações, eu vou falar numa situação e depois eu vou falar na outra, vocês têm que adaptar, tá bom? Eu tenho algumas cartas de ouro aqui. A gente pode falar assim de situações financeiras, né? Podemos, mas a gente tá falando de dinheiro, né? Moedas, trabalho. Porém, aqui, se nós estivermos falando, eu vou falar situação 1. Se nós estivermos falando aqui lembra que a energia do mago também tem a espiritualidade, né? É um mago, tá? Que usa a sua sabedoria espiritual, o seu poder espiritual para controlar, né? A prosperidade, o amor, né? Ou seja, o sentimento e a mente de alguém. Aí você fala assim, mas você está falando do quê? Uma possível magia? Pode ser. E o desafio disso, ou, como a gente fala isso? A pessoa que foi atingida dentro desse contexto aqui, foi essa pessoa aqui. Essa é a situação número 1, tá? Vamos lá. Se não for nesse contexto, podemos sim estar falando de alguém tendo que usar de uma sabedoria, um controle emocional, um controle mental, um controle financeiro, tá? Porque está lidando com uma pessoa que é esta rainha de espadas aqui. Porque eu tenho que ter tudo isso para eu comemorar algo, tá? Dentro de uma situação que eu tô lidando com essa pessoa aqui, que é sábia, que é objetiva. Aí vocês têm que adaptar a área da vida de vocês. Quem é ela? Não sei. Quem é essa pessoa? Depende, tá? Mas esse aqui é o objetivo. Meu objetivo é, eu preciso ter uma sabedoria aqui, tá? Eu preciso me controlar para eu lidar com esta pessoa aqui. Aí vocês têm que adaptar. Quem é essa pessoa? Um chefe? Alguém da sua família? Não sei. Né? Um relacionamento? Pode ser. Tá? Porque isso, eu preciso achar eu preciso comemorar alguma coisa aqui. Dentro de uma situação que eu tenho que ter um autocontrole aqui. Para lidar com essa pessoa. Tá? Bom. Porque através disso, né, eu vou conseguir atingir um objetivo. Porém, a gente tem aquela situação do atraso.
e que talvez essa comemoração, essa situação não aconteça dentro do mês de junho. Ou alguma coisa irá mudar aqui. Mas uma mudança que alguém aqui não queria. Não queria, não era esse o objetivo. Tá? É isso. Bom, quando a gente clarifica o mago, a gente vem com 5 de ouros aqui. Aqui, gente, eu vou falar a situação número 1. Situação número 1. Se a gente estiver falando de magia, né? Se alguém quis fazer algum tipo, usar algum tipo de poder, né? Espiritual para atingir esta pessoa, esse personagem aqui, essa magia era para deixar essa pessoa fragilizada, tanto emocionalmente quanto psicologicamente, quanto cortar a sua prosperidade, certo? E confundir o mental e o psicológico de alguém aqui que é a nossa personagem aqui, ou o nosso personagem. Ok? Eu quero deixar esta pessoa no frio. Eu quero deixar esta pessoa rejeitada. Essa é a situação número 1. Tá? Agora, o mesmo aqui, né? Quando a gente fala que eu, de repente, tenho que lidar, se a gente vai falando de uma outra área aqui, situação número 2, que eu tô lidando com alguém aqui, que eu tô procurando um avanço dentro de talvez uma situação aí de trabalho, como eu já falei, um relacionamento interpessoal, né? Algo que envolva algum tipo de benefício financeiro aqui, é realmente aqui uma situação complicada, tá? Complicado. Ou seja, eu tenho que achar uma maneira de sair, né, desses 5 de ouros aqui. Por quê? Essa pessoa que tem esse poder, essa pessoa que é objetiva, né? Essa pessoa que é independente, ela me deixou de alguma maneira aqui, me prejudicou de alguma maneira aqui. Eu fui rejeitado em alguma situação aqui. Eu tive algum tipo de perda financeira. Muito provavelmente aqui. Posso ter passado por maus bocados por causa desta pessoa que me deixou mal das pernas. Bem assim, tá? Quando a gente clarifica
a rainha de espadas, a gente tem o 7 de ouros. Bom, por quê? Porque essa pessoa, para eu lidar com essa pessoa, estou ainda falando da situação número 2, gente, não mudei ainda, tô na 2, tá? Para eu lidar com esta pessoa aqui, tá? Eu preciso trabalhar duro, eu preciso planejar algo aqui. Eu tenho que ter um plano. Então, se você se decepcionou aqui, dentro de um trabalho, dentro de um contexto familiar aqui, você vai ter que realmente, vamos dizer assim, puxar o saco de alguém. Mais ou menos isso. Vai ser suado. Para eu, talvez, convencer alguém de alguma coisa aqui. Tá? É mais ou menos assim. Estou na situação número 2, né, gente? Agora eu vou voltar para a clarificação do mago e da rainha de espadas na situação número 1. Aqui eu já tinha dito que foi uma questão de magia aqui, né? Não vou repetir. A gente já sabe que essa magia, esse poder espiritual que alguém usou aqui, foi para deixar alguém no frio, rejeitada, né? Cortar a prosperidade dessa pessoa, mexer com o psicológico dessa pessoa, tá? Mas a intenção aqui, essa pessoa, essa rainha aqui, que alguém quis prejudicar, né? Ela, nesse mês aqui, ela estará se planejando aqui. Ela vai trabalhar duro aqui por algum tipo de recompensa. Tá? Ok? Aos poucos, devagar, sem pressa. Situação número 1. Tá? Falei. Situação número 1. Situação número 2 já tinha dito. Tá bom? Complicado esse negócio de situação número 1, número 2, mas vamos lá. Quando a gente clarifica aqui, né? O mago, a gente clarifica o 5 de ouros, a gente clarifica a rainha de espadas e a gente clarifica o 7 de ouros. A gente tem o arcano maior do sol. Situação número 1. Desculpa, ou da lua. Perdão, gente, da lua. Eu só olhei pra essa figura. A lua. Coisas ocultas. Mentiras. Né? Tá aqui. Tá aqui nessa situação. Traição. Né?
Aí, situação número 1, tem alguma magia envolvida aqui? Muito provavelmente. Tá? Não sei se vocês entenderam. Espero que sim. Situação número 1. Situação número 2 no caso de vocês estarem lidando com uma pessoa que é controladora, né? E vocês têm que ter, né? Estão lidando com uma pessoa que é objetiva, independente, pode ser, já falei, um chefe, pode ser, né? E vocês vão ter que batalhar e trabalhar duro aqui, dentro desse mês, aqui, para ter algum tipo de prosperidade. Vocês vão ter que se planejar aqui e talvez silêncio. Seja o que for, vocês têm que se planejar aqui. Seja qual for a situação de vocês nesse contexto. Mantenha o silêncio. Tá? Agora, pode existir alguma coisa aqui também, nesse contexto, que vocês ainda não saibam. Tá? Pode ter também esse contexto. Alguém ainda não tá sabendo. Tá bom? Porque o verdadeiro motivo que alguém ficou numa situação ruim aqui. Ou que alguém largou vocês numa situação ruim. Talvez vocês não saibam de toda a verdade sobre isso. Não sei que contexto é para vocês esse. Família, trabalho. Pode ser. Tá? Bom, agora eu falei da situação número 2. Clarificando 3 de copas, né? Eu vim com o arcano maior da torre invertida. Quando a gente fala que o meu objetivo aqui, dentro desse mês, o que eu tô procurando aqui é comemorar, né? Se eu passei por essa situação número 2, eu vou pela situação número 2 agora. Tá complicado isso, gente. Tá complicado isso aí, mas vamos lá. Olha, se alguém tá precisando aqui, né? Seja essa interação aqui com alguém, que vocês passaram um problema numa situação aqui, onde atingiu o seu lado financeiro, né? E vocês estão procurando uma solução, tá? Pra comemorar aqui com outras pessoas, mas vocês têm que adaptar. Não sei.
Alguém passou a perna em vocês aqui dentro de um trabalho em equipe? Pode ser. Dentro da família de vocês? Pode ser também. Quando a gente clarifica esse movimento durante o mês, né? Que vocês estão procurando aqui uma solução para ter uma vitória sobre isso, vamos por assim? A gente saiu com o arcano maior da torre invertido. Bom. Gente. Nesse caso, pode ser que vocês consigam aqui, dentro desse mês, reconstruir algo aqui. Pode haver, sim, uma solução dentro desse problema com essa pessoa, nesse trabalho, não sei. Tá? Então, existe, sim, algum tipo de reconstrução aqui. Tá? Tem essa energia. Ou vocês terem que refazer alguma intenção, algum plano que vocês tinham em mente para lidar com essa situação aqui. Refazer uma estratégia, talvez. Pode ser. Tá? Porque a torre no lado negativo fala de resistir a algo. Bom? Dentro dessa situação, tem sim, não é uma coisa que esse mês vai ter uma solução. Porque vocês vão ter que mudar algum tipo de estratégia aqui. Tá? Torre também fala de traumas. Né? Também. Então, é isso. Ou seja, eu acredito que ainda tem obstáculos aqui dentro desse mês para Escorpião aqui, nessa situação. Tá bom? Quando a gente fala da situação número 1, se lembra? Da magia, a história que eu já contei. Quando a gente clarifica essa comemoração, que alguém queria comemorar aqui uma vitória, né? Sob uma intenção de alguém aqui para acabar com a abundância dessa rainha de espadas aqui, que é a pessoa que é a pedra no caminho, né? Então eu fiz essa magia para acabar com essa pessoa, com essa abundância dela, ou com o emocional dela, né? Com o psicológico, tal. Por quê? Porque eu quero uma comemoração aqui, dentro desse mês. Mas aí, a gente clarificou a comemoração com a carta da torre. Aqui, as coisas não vão sair como o planejado. Porque aqui vai ter uma reconstrução das coisas aqui. As coisas não vão sair assim desse jeito. Tá?
que essa comemoração aqui não vai acontecer. Da onde veio essa magia? Eu não sei. Não sei. Eu só sei aqui que seja quem fez isso, quem teve essa intenção, saiba que não vai atingir ninguém aqui. Ou se a intenção da pessoa foi acabar com alguma coisa aqui para poder comemorar, não vai acontecer. Não vai. Tá? Quando a gente clarifica o desfecho aqui da gente, que a gente clarificou com a roda da fortuna, né? Invertida, a gente clarifica com o quê? Com 2 de espadas. Olha. Aqui, quando a gente, não se esqueçam, né? Tanto na situação número 1, quanto na situação número 2, nesse caso, a leitura já tá ficando longa. Não vai acontecer isso daqui. Tá? Coisa mudou. Coisa mudou. A coisa mudou. Seja a intenção de alguém aqui na situação número 1, no final das contas, ainda dentro desse mês, não vai acontecer o planejado aqui. A intenção dessa magia, desse... Não acontece. Não acontece. E alguém aqui vai ficar no 2 de espadas. Tá? E eu já não enxergo mais nada, gente, porque eu preciso de mais luz. Ou seja, vai ficar na estagnação. Vai ficar na estagnação. Não vai acontecer. Situação número 2, gente. Falando da estagnação. Esta situação ainda não se resolverá neste mês de junho. É isso. Escorpião. Tá? Quando eu clarifico a torre invertida, 3 de copas, roda da fortuna invertida, 2 de espadas, tem o imperador. Pois é. Clarificando o imperador. Como que a gente vai clarificar? O imperador nessa história. O que é o imperador? Alguém que tem o poder, né? Alguém que é líder.